Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar mesmo se você não tiver tempo. Meu nome é José Roberto, sou editor aqui da página e hoje, janeiro de 2025, temos o nosso primeiro podcast do ano e resolvemos colocar um tema diferente do habitual, que a gente acaba tocando muito de consultório, muito de prática clínica, um pouco de emergência. Hoje a gente vai falar de pós-operatório de cirurgia cardíaca e para isso tive que chamar um convidado à altura para um tema tão desafiador que a gente vai falar de hoje de cuidados em cirurgia cardíaca, em especial falar um pouco mais de vasoplegia. E para isso, trago meu amigo Delmar Júnior. Delmar, brigadão por ter aceitado o convite. Satisfação enorme. Fui seu aluno quando eu estava na residência e você era fellow, né? E já faz um tempo isso, já faz uns 4 anos já, né, cara? Mais ou menos 5 anos. 5 anos, o tempo passa, cara. Delmar, obrigado. Para quem não te conhece, pode se apresentar aí, cara. Obrigado, Zé, pelo convite. Sou médico cardiologista e intensivista, um amante do cardiointensivismo. Há 2 a 3 anos, você está acompanhando aí pelas redes sociais. Me encontrei no ensino e para mim é uma honra estar aqui hoje. Quero agradecer toda a família Cardiopaper, em nome do Lapa, do Figuinha e do Galego, e em seu nome também. Há 6 anos eu estava estudando pelo Cardiopaper para tirar minha prova de título e hoje eu estou aqui, como você acabou de falar, num tema diferenciado, fugindo um pouco do padrão do que vocês fazem nesses podcasts. E falar de cardiointensivismo, falar de vasoplegia cardíaca, como a gente vai discorrer nos próximos minutos, é desafiador, Zé. Eu falo muito para os meus alunos das pós-graduação, de mentoria, que trabalhar com paciente crítico cardiológico não é para amador. Eu não sei qual é a sua visão, eu sei que você trabalha com esses pacientes hoje. Tinha o Zé há 6 anos atrás como residente, mas hoje tem o Zé que maneja isso em um grande centro aqui em São Paulo e no Brasil. Então, eu que vou te jogar agora. É desafiador, Zé? É desafiador e é recompensador, né? Eu trabalho cuidando pós-operatório de cirurgia cardíaca também aqui no Sírio, em São Paulo, e aí acabo tendo esse contato também com esse tipo de paciente. E é legal porque é pós-operatório, doente cirúrgico é legal, é um doente dinâmico, tem que ficar em cima... Mas é recompensador você passar o plantão com as metas atingidas, passar o plantão com o paciente redondo, né? Então, vamos falar de um problema que eu espero que não seja mais um problema para quem estiver assistindo. Eu já penei algumas vezes, peguei umas vasoplegias bizarras já também, mas todas saíram bem. E esse vai ser o tema de hoje, que é um tema que você, inclusive, eu já vi que você dá aula sobre isso também, em especial desse tema, fluidoresponsividade, que é outro tema... Sangramento, são várias coisas aí que a gente tem para discutir nos próximos episódios, né? Eu gosto do anormal, né, Zé? Não, beleza. E, bom, e aí hoje você também acaba trabalhando muito com ensino, né? Pós-graduação de cardiointensivismo e acaba também trabalhando no pós-operatório desses doentes, vendo eles também lá no INCOR, lá em outros serviços também que você acaba trabalhando, né? Então... É uma coisa que não é raro, né? Se você dá plantão e atende doentes críticos na UTI, sejam pós-operatório, até mesmo doentes clínicos, com certeza em algum momento você vai se encontrar com um paciente com uma vasoplegia, né? Não, certamente, Zé. Como você falou, hoje eu coordeno a pós-graduação em cardiointensivismo no CETROS e falo para os meus alunos da pós-graduação, falo para os meus mentorandos e falo para os residentes hoje no INCOR. Ou seja, você estava ali há 6 anos atrás quando eu era fellow e hoje passam ali todo mês, durante 12 meses ao longo de um ano, vários residentes no INCOR. E eu falo para eles, é essa realidade que vocês vão pegar hoje trabalhando, seja em São Paulo ou se voltarem para suas cidades, entendeu? A primeira porta de entrada hoje para um formando em cardiologia, muitas vezes são UTIs gerais ou UTIs cardiológica. E a vasoplegia é sim desafiadora, é sim algo presente, e se a gente não cuida, Zé, o paciente vai pagar um preço. E você sabe que paga, né? Com certeza. Isso que a gente não tá nem falando de desfecho negativo absurdo, tipo um desfecho duro tipo óbito, né? Fora hipoperfusão, aí piora o rim, aí depois inflama, aí acaba entrando naquela cascata, né? Bom... Antes de mais nada, então a gente vai só ilustrar essa conversa aqui com uma vinhetinha. Então aí, pessoal, começar com o GC e depois a gente começa com as imagens que o Delmar tinha separado aqui. Então, primeiro aqui o GC aqui embaixo, pessoal do caso clínico nossa vinhetinha. É o paciente JMD, 65 anos, é uma ICFR, uma IC de fração de ejeção reduzida isquêmica, 30% de fração de ejeção, submetido a uma cirurgia de revascularização miocárdica e troca valvar mitral. Em uso de enalapril, 40 mg dia, né? 20 de 12 em 12, e carvedilol, 12,5 de 12 em 12 ou 25 mg dia. A anestesista vem,
passa o plantão, falou que, olha, cirurgia sem intercorrência, uma SEC de 140 minutos, um tempo de pinça aí que ele anotou como 60, da entrada na UTI com uma PAM de 66, frequência de 110 e dobutamina 5 micrograma. E o anestesista virou, o paciente ficou um pouquinho mais hipotenso, você vai examinar, tá com a extremidade quentinha, bem perfundida, tempo de enchimento bom. Então, aí a gente começa a nossa discussão. E aí, você trouxe uma imagem aqui, Delmar? Vamos botar aqui, então. Que imagem é essa aqui, cara? Eu acho que me é familiar esse daí. Dá até arrepio de ver umas coisas dessa aí. Bem Me familiar. conta aí, Delmar. Que familiar. imagem é essa, cara? Essa é a imagem que eu espero que os nossos telespectadores saibam fazer nos seus plantões. Essa é a imagem que salva vidas. Só que eu te garanto uma coisa, mais uma vez, não é para amador passar um plantão desse. Esse é um caso real. Foi o meu pior caso de vasoplegia. Foi um plantão noturno, porque essas desgraças sempre acontecem à noite. Esse paciente chegou para mim às 21 horas e foi esse o plantão que eu passei às 7 horas da manhã. Tá? E falar de vasoplegia, a primeira palavra que vem na cabeça é o seu próprio caso clínico aqui, que nós desenhamos para os colegas. Já tinha uma palavra aqui, SEC. Tá? Muitas vezes, esse plantão vai ser passado desse jeito, Zé, devido a uma SEC prolongada. Perfeito. A gente não vai aqui também falar de SEC como cirurgião, a gente vai falar de SEC como cardiologista clínico, né? Que pega na UTI, no pós-operatório. Que pega na UTI. Não vamos falar dos problemas que pode ter na sala de cirurgia. Então, SEC, você está ali isolando o coração e o pulmão durante minutos/horas para uma cirurgia. É isso. E é só eu esqueci de comentar, mas para quem não estava vendo, porque tem alunos nossos que estão vindo pelo Spotify ou outra plataforma de podcast, aquilo ali era uma árvore de Natal. Praticamente tinha umas 10, 12 bombas de infusão contínua ali, um monte de soro pendurado. Então, um plantão caótico. E desculpa, né, Delmar, você ia comentar aqui, o que é a SEC, então, nessa cirurgia cardíaca? A SEC, Zé, todos nós sabemos ali do isolamento, né, do coração, pulmão, e a gente isolar esses dois órgãos e fazer todo o nosso procedimento. A SEC é muito cirurgião dependente. Acabou. Me desculpe, cirurgiões que estão aqui assistindo nós. Ou melhor, o tempo de SEC, né? O tempo de SEC é muito cirurgião dependente. E para isso, treinamento. Mas você pensar que tudo que está acontecendo ali, Zé, é uma lesão, isquemia, reperfusão, é porrada. Eu brinco de falar para os alunos que é porrada no músculo ali direto. Isquemia, reperfusão vai ocasionar o quê? Danos microvasculares. E esses danos microvasculares vão ativar citocinas pró-inflamatórias. Citocinas estas que vão ativar sistema complemento e que vão levar para o nosso paciente uma resposta inflamatória descompensada. Então, a primeira lição que eu dou, nós nem combinamos, você falou em árvore de Natal, é essa analogia mesmo que eu falo para os meus alunos. Gente, isso aqui é uma árvore de Natal da minha pior vasoplegia. Você deve conhecer o Rames, com certeza. Claro. O Rames, depois... Ele acompanha todos os podcasts. Um abraço pro Rames, hein, Rames? O Rames, querido, um grande abraço. E você lembra desse caso, Rames, 2021, sírio-libanês. E eu uso até hoje essa imagem. Então, vamos ensinar aqui para os colegas agora que não é fácil passar um plantão desse, mas também nada surreal. Daqui a pouco a gente vai bater um papo também com outra figura que a gente vai trocar uma ideia de fisiopatologia. Tudo na vida é fisiopatologia, Zé. Mas eu trago essa figura para mostrar que o próprio enunciado, no nosso caso, já dizia algumas coisas do nosso paciente. É muito fundamental hoje, eu falo para os residentes lá no INCO, conheçam os pacientes que estão a vir do intraoperatório para nós. A gente toma conta do pós-operatório imediato, seja no INCO, seja em unidades privadas. Como que era esse paciente antes? O caso que você desenhou aqui era um paciente que tinha uma ICFE, fração de ejeção de 30%. Todo e qualquer paciente que tem disfunção ventricular esquerda, ele já é um forte candidato a abrir uma vasoplegia no pós-operatório. O paciente fazia uso de ECA. A gente vai já falar da cascata de inflamação. O sistema renina, angiotensina, aldosterona está na moda. Está super em alta isso. A gente vai trocar uma ideia também mais tarde sobre isso. Então, ele já tinha indícios, ele era usuário de ECA, ele tinha uma disfunção ventricular esquerda e ele teve uma SEC, sim, um tempo de SEC, como você bem frisou, prolongado, 140 minutos. Delmar, qual que é o tempo de SEC adequado? 90 a 120 minutos, oscila muito, Zé, das literaturas, mas eu gosto do 90, então 140, uma SEC moderada, um tempo de SEC moderado. A gente foi até bonzinho com os cirurgiões. Já peguei mais de 200 minutos de SEC também, já chega atropelado o paciente, né? E esse é o tempo de perfusão, né? Que ele acaba ficando, e tem o tempo de anóxia também,
que é um outro período aí que a gente quer que seja o menor possível também, que é o tempo de pinçamento da aorta durante a SEC. Então, na hora que o anestesista passa o plantão, ele vai te dar 2 tempos. Então, só com essas 2 informações, você já tem uma noção de como é que pode ser o seu plantão. Com certeza. E vamos agora, né? A gente passeou um pouco ali pelo intraoperatório, a gente não tem como não falar de pré-operatório. É fundamental hoje a tua instituição ter um consultório, um ambulatório. Veja agora então aí os colegas da AFIA Cardiopaper, do curso de consultório. É importante sim você fazer aquela análise pré-operatória bem feita do paciente. Vocês devem ter com certeza curso de pré-operatório para poder saber o que vai acontecer ali no intra e chegar agora para a gente na UTI. A chegada desse paciente já começa, Zé, do transporte. É fundamental o transporte. Esse paciente vem monitorizado. Esse paciente vem transportado por anestesistas. Muitas vezes não são os anestesistas que transportam, é aquele residente, né, lá no INCOR, é o R2, R3 de anestesia que vem transportando. O cirurgião, eu conto nos dedos, às vezes, que no INCOR eu recebi o plantão, uma cirurgia do cirurgião, quem vem trazendo é aquele R3, R4 que acompanhou a cirurgia. Então é fundamental essa passagem de dados, tempo de SEC, tempo de anóxia, se usou ou não usou hemocomponentes, hemoderivados, quais foram as intercorrências, também foi bonzinho com o cirurgião, esse cirurgião foi o Rames, sem intercorrência, Sempre. Sem intercorrências, então é fundamental. Transporte. Toda a importância da equipe multidisciplinar que está esperando esse paciente na UTI e a equipe multidisciplinar que está fazendo esse transporte. Eu já vi, Zé, fios de marca-passo sendo desconectados e o paciente saiu dependente de marca-passo e chegou na REC bradicardizando com choque. Quando a gente foi ver, o fio estava solto. Então, é fundamental. Ah, Delmar, você está falando de coisas básicas ainda, a gente nem chegou ainda na vasoplegia cardíaca. Chegamos sim. Porque a gente está aqui passeando por esse transporte. E eu queria iniciar, Zé, falando da importância hoje, numa linguagem bem básica, de um par de gasometrias. Principalmente se esse paciente tiver um acesso vascular alto, seja de uma jugular, seja de uma subclávia. Então, bora falar de monitorização hemodinâmica no pós-operatório, então. Porque aí, esse paciente chegou, você já pegou o plantão, você já examinou o paciente, e aí... Até, assim, se você quiser dividir em macro e micro hemodinâmica, talvez facilite para o pessoal. Perfeito. Mas o que nesse paciente do pós-operatório que você vai reparar de uma macro hemodinâmica? Macro hemodinâmica é um termo que a gente usa bastante lá no INCOR, ou aqui na cardiologia, pelo menos em São Paulo, não sei, lá no Rio também deve falar, né? Sim, sim. Mas acho que é um tema que, para quem não sabe só, a gente vai acabar avaliando perfusão, pressão arterial, diurese, parâmetros que eu não preciso de um laboratório. É só encostar no doente, examinar o doente. Perfeito. Tá? E microhemodinâmica é o par de gasometria e outros exames, então. O que você faz aí, Delmar? Como é que é a sua avaliação sistematizada desse paciente? Zé, eu tenho um slogan na minha vida, para você aí, colega, que é da laje à cobertura. Da laje à cobertura já diz tudo. A laje, ela resolve muitas coisas. É de suma importância hoje a gente saber avaliar as janelas do choque. São 3 fundamentos que a gente avalia nas janelas do choque. Perfusão, neurológico e diurese. Eu juro pra vocês que eu e o Zé a gente não combinou nada, mas veja aí, aprendeu bem, né, Zé? É isso. Mesma escola. Mesma escola. Então, gente, o paciente chegou entubado, ele vai chegar entubado, mas ainda antes de ontem eu peguei um paciente extubado. Tá nessa moda agora também do pessoal trazer os pacientes extubados. Eu sou contra, mas também. Aí eu deixo pros pneumo-intensivistas também falar ali do quão isso é prejudicial para o paciente hoje, ao meu ver. Então, a gente tem que avaliar o neurológico desse paciente, seja ele entubado ou extubado. A gente tem que saber analisar a perfusão. Por favor, tirem as cobertas dos pacientes de vocês. As pessoas, eu brinco de falar, se a gente colocar uma câmera escondida hoje num leito de uma UTI ou numa UTI, eu conto nos dedos os colegas que estão examinando o paciente. Basta um toque de perfusão. Eu não quero que você faça o tempo de enchimento capilar. Palpar tireoide. Eu não quero que você faça aquele tempo de enchimento capilar, bonitão, ali de 10, 15 segundos pressionando. Gente, só toca. Só tira a coberta e toca. Diurese. No nosso contexto de pós-operatório e cirurgia cardíaca, conversa ali com o anestesista, vê quanto que entrou para ele de volemia, vê quanto ele urinou. Só que também, quando a gente fala de pós-operatórios, esse balanço ele zera na chegada. Eu te confesso que eu escuto o que aconteceu no intra quando a gente fala de volemia, de balanço hídrico, mas para mim aquilo dali esquece, o jogo começou quando ele chegou. Uma página em branco. Falar de macrocirculação antes da gente ir para microcirculação. Na nossa cara está um monitor multiparamétrico. Hoje, colega, você tem que ser neurótico com curva
de pressão arterial invasiva. Não é só o valor. Você tem que ser neurótico. O valor e a tendência da curva, ela já te dá muito indícios. Zé, eu não preciso, eu sou speaker hoje de grandes empresas aí que trabalham na cobertura com monitorização avançada, você sabe disso, a Edwards, por exemplo, mas eu não preciso ter um dispositivo minimamente invasivo, nem invasivo, que é hoje o Swan-Ganz, para eu dar um diagnóstico de vasoplegia no paciente. Eu hoje olhar para diastólica e olhar se essas pressões sístole e diástole estão divergentes, eu já tenho um bom indício. Ninguém faz vasoplegia, Zé, por 9 por 7. Ninguém faz vasoplegia com 10 por 7. Vasoplegia, senhores, é 8 por 4. É 10 por 4, né, Zé? Pressão mais aberta ali. Mais aberta, mais divergente. E um ensinamento para os senhores agora, que daqui a pouco nós vamos bater um papo sobre os tratamentos iniciais, né, Zé? Sejam neuróticos com a pressão arterial diastólica dos pacientes de vocês. Sejam neuróticos com isso. E aí você falou até, né? Tem o sonho de todo mundo, né? E a gente tem a possibilidade de trabalhar com essas Ferraris, que são esses monitores aí da parte hemodinâmica, né? Que ajudam demais. Mas isso não é a realidade na maioria dos lugares, né? Não é mesmo. Quando muito um monitor mais básico, tipo um EV1000, por exemplo, já ajuda bem. Que a gente tem informações como volume sistólico, débito cardíaco, índice cardíaco. Mas tem alguns outros que já tem outros parâmetros, como curva de DPDT. A gente tem elastância arterial, que eu quero que você comentasse depois, mais pra frente, isso daí. Resistência vascular periférica. E isso de uma forma minimamente invasiva, fora o SWAN. Então tem muita coisa pra gente poder trabalhar para falar sobre isso. Então acho que de macro é isso, né? De macro é isso. Antes da gente pensar, se você está na sua cobertura e você tem a possibilidade de ter um dispositivo desse, a gente tem que pensar agora em avaliação de microhemodinâmica, de microcirculação. Um par de gasometrias. Eu falo que se você me largar na guerra, me joga com um par de gasometrias, e se eu souber avaliar as janelas do choque, mais uma vez, perfusão, neurológico e débito urinário, cara, a gente manuseia todo e qualquer paciente, não só de vasoplegia, de qualquer etiologia. 2 dúvidas aqui que o pessoal pode ter. O paciente chega lá entubado, né? Então fica um pouco ruim a nossa avaliação neurológica da perfusão. Tem alguma coisa que você faz, ou alguma outra coisa para sugerir para o pessoal? Ou a gente poderia usar como o Foresight, que é um dos monitores que a gente tem, ou o que você avaliaria no cara que está entubado, da parte neurológica? Olha, a gente tem que ser neurótico com pupila, né, Zé? Boa. Pode ter ali alguma coisa de sedanalgesia residual, e vai ter certamente, mas a avaliação de pupila ali é fundamental. Foresight já é algo e também é uma cobertura da cobertura, você sabe disso. Hoje lá no INCO a gente não faz no pós-operatório, eu acredito que alguns estudos são feitos no intra, mas eu diria hoje a avaliação pupilar. Sinceramente, da pupila. E a minha segunda dúvida, porque o pessoal, você comentou de um par de gasometria. Mas é um par de venoso, é um par arterial, é um de cada? Então vamos lá. Você vai ter um gasômetro na sua UTI, colega. Então, por favor, sejam neuróticos. Coletem uma gasometria venosa de um acesso alto e colete uma arterial, seja se o paciente chegou com radial ou femoral. No par de gasometrias, a gente vai ter várias informações, e essas informações elas vão ser fundamentais no manuseio da vasoplegia. Primeiro, acidose. Eu tenho que ver se esse meu paciente está acidótico. Acidóticos, daqui a pouco a gente vai falar sobre a fisiopatologia da vasoplegia, acidose atrapalha vasoplegia. Segundo, eu tenho o meu fluxograma de avaliação de microhemodinâmicas. Eu começo com saturação venosa. Só que nesses pacientes, se você ler todo e qualquer capítulo de saturação venosa de oxigênio, seja ela central ou mista, você vai ver que eles falam bastante que existem as armadilhas da saturação venosa. Perfeito. E uma das armadilhas da saturação venosa são cirurgias de alto risco. É muita sedanalgesia. Então, falar de saturação venosa é uma balança entre DO2 e VO2. Só que essa balança de oferta e consumo, ela está bagunçada, falando uma linguagem mais simples, devido, muitas vezes, sedanalgesia residual que não dá tempo o coração de extrair. Então, a gente bate o olho na saturação venosa, a gente bate, mas não é ela que vai ser determinante. De forma isolada? Isolada jamais. O determinante para a gente tomar algumas medidas será sempre o nosso bom e que, infelizmente, é esquecido por vocês, o gap de CO2. E o que é o gap de CO2? Pegar a pressão parcial de gás carbônico da gasovenosa e subtrair da arterial, e aquilo vai te dar um número. Acima de 5 ou 6, dependendo da literatura, você já consegue abrir tua mente e, mediante o que a macrocirculação já vai estar te mostrando ali no monitor multiparamétrico, você já consegue tomar decisões. Saindo do gap de CO2, a gente também avalia o lactato. Veja os senhores, eu falei de saturação,
Eu falei de gap de CO2 para depois chegar no lactato. Você aí do outro lado da tela, Zé, as pessoas começam pelo lactato. É incrível, é incrível. Aí vem um lactato bom e não faz nada. Esquece o resto, né? Pulou os outros passos. Não, o lactato tá bom, não envolveu o resto. Vão ler também capítulos de lactato das literaturas de Pinsky, Xavier Monet. Gente, o lactato é um marcador tardio. Muitas vezes, quando o paciente faz uma disóxia, Zé, tecidual, existe um gap de 4 a 6 horas que a literatura fala para o teu lactato aumentar. E o teu paciente já está 4 a 6 horas fazendo essa disóxia. Então, eu não começo o jogo pelo lactato. E nós temos que bater o olho no HB. Com tudo isso que eu falei para vocês, saturação, gap de CO2, lactato, HB, a gente consegue avaliar de forma geral a fórmula do DO2. E nós ainda estamos na laje. Nós não saímos da laje, a gente está com o básico. Então, é fundamental hoje esse análise de microhemodinâmica para a gente manusear os nossos pacientes, e não só de pós-operatório de cirurgia cardíaca, não só um paciente que vai abrir uma vasoplegia cardíaca. É todo e qualquer paciente crítico, Zé. Não, boa. Basic Access também usa? Sim. Basic Access também usa, né? Interessante. Também contexto de sangramento também é uma coisa que ajuda também, né? Acidose, olhar o bicarbonato, né? Você comentou da acidose, mas só para o pessoal lembrar aí, estamos falando de acidose mais metabólica, mas obviamente que pode vir com uma acidose respiratória, dependendo de como for, né? No transporte, Mista, né? E beleza. Então, SVO2, aí buscar uma meta aí mais ou menos de 60%, 65% pelo menos, né? O gap de CO2 que você falou acima de 5, 6, né? O lactato aí vai ser um valor que a gente quer que fique abaixo de 2 milimol, abaixo de 18 pelo menos, mas que às vezes acaba vindo mais alterado também. E aí, com base nisso, Delmar, então acho que a gente já conseguiu que, porque não vai pedir um exame como um hemograma, uma função renal, isso vai demorar para sair o resultado e vai demorar para vir alterado também, né? E a vasoplegia já tá ali na tua cara. Já. Até ele sair, o paciente já foi de alta para outro lugar aí que não era o ideal para ele. E beleza, então chegou esse nosso paciente, que a gente comentou aí, o seu JMD. Fizemos as primeiras avaliações, vi que ele estava quentinho, a macrohemodinâmica dele estava com uma pressão de uma média de 90, eu coloquei 66 de média, mas vai estar umas 9 por 5 de diastólica, por exemplo, uma frequência cardíaca de 110 e uso de dobuta 5 micrograma. Esse paciente chega pra gente, então, com quais tipos de exame alterados? Porque a gente vai entrar agora na outra parte, que é como diagnosticar essa vasoplegia. Qual que é, né? Como é que é os parâmetros que eu espero que estejam nesse paciente nosso da vinheta? Nesse caso desse paciente que ficou em 140 minutos de SEC, num contexto de vasoplegia no pós-operatório. Perfeito, Zé. Então eu vou abranger tanto na laje como na cobertura. Pressão arterial invasiva, essas pressões vão estar mais divergentes, a diastólica desse paciente vai estar mais baixa, o mais baixo é algo ali em torno de 45 a 40, menor do que isso, isso já é um indício. Você vai tocar no teu paciente, o paciente vai estar vermelho sangue, tempo de enchimento capilar menos do que 0,05 segundos. Aquele flush ali, aquele paciente que se tivesse na emergência chegando ali ia falar que estava séptico, né? Justamente. Então, macro isso, eu diria que perfusão e pressão arterial invasiva. Agora, nós estamos numa cobertura, nós temos o dispositivo. Ninguém faz vasoplegia com índice cardíaco menor do que 2,5. Então, esses pacientes, eles têm índices cardíacos acima de 2,5. A literatura diverge muitas vezes, com 2,23, que eu não gosto. Eu brinco de falar, se um dia eu internar, por favor, me deixe com índice cardíaco acima de 2,5, apesar da literatura achar ok um índice cardíaco acima de 2,23. Índice cardíacos acima de 2,5. IRVS. O que é IRVS? Resistência vascular sistêmica indexada. Então, quando a gente vai ver isso nos dispositivos invasivos, é tudo calculado pela área de superfície corpórea, que envolve peso e altura. E RVS normal hoje, indexadas, para todo e qualquer paciente, é de 1.900 a 2.200. Então, você que está aí na tela e tem hoje dispositivos que te dão a IRVS, você tem que saber o que é o normal. Para quando você aplicar o dispositivo, instalar o dispositivo no teu paciente, tu vê, poxa, o cara tá chocado, tá com uma IRVS de 1.000, onde eu sei que o limite inferior são 1.900, opa, ninguém faz vasoplegia com 2.500 de IRVS. Isso aí já é baixo débito, é uma outra novela. É até legal que no monitor, às vezes, ele também ilustra, né? Se você não souber, ele tem até o desenho, pelo menos o da Edwards, que eu tenho mais contato, né? Ele tem um desenho, não, a resistência tá baixa, ele faz os vasos sanguíneos mais dilatados, né? Não, a resistência tá
muito alta, ele, coloca mais pinçadinho. Então, você nem precisa, talvez, decorar, mas você bate o olho ali no monitor e ele, ó, resistência tá baixa. Então, a vasoplegia, o que ela é, Zé, ao pé da letra? Ela é uma vasodilatação descontrolada. Muitas vezes hiporresponsiva a fluidos e a vasoconstritores. Porém, pelo amor de Deus, não é porque eu estou falando para vocês que é hiporresponsiva a fluidos que a gente não vai fazer fluidos, né, Zé? Claro. Mas existe sim nas definições. É uma vasodilatação descontrolada, muitas vezes hiporresponsiva a fluidos e a vasoconstritores. Só que eu quero convidar você a avaliar agora comigo e o Zé uma figura de um paper que eu gosto muito, onde a gente consegue, em 2 a 3 minutos, passear pela fisiopatologia da vasoplegia. Então, pessoal, joga aí. Boa! Para quem tá vendo aí no YouTube, a gente tá tendo aqui uma célula, isso, Delmar, com vários receptores aí. Explica para nós aí. Então vamos lá. Esse paper, ele é totalmente aberto, você consegue achar ele na internet. Eu quero que os senhores foquem nesse cálcio que está ali na nossa membrana citoplasmática. Vocês estão vendo que o cálcio está com uma setinha para baixo. Rapaz, eu sou míope. Você enxerga aí? Onde que tá o cálcio aí, para quem não tá vendo aí de longe aí? Pera aí. Bem no meio do azulzão ali. Ah, Zé. boa. Ok. Então vamos lá. Para eu ter vasoconstrição, eu preciso ter cálcio na minha membrana citoplasmática. Eu preciso ter excesso de cálcio para eu ter vasoconstrição. Eu acabei de falar para os senhores que o que é vasoplegia? É uma vasodilatação. Então, se eu preciso ter cálcio para ter vasoconstrição, se eu não tenho cálcio, que é o que a figura está mostrando, o meu cálcio está com uma seta para baixo, eu vou ter vasodilatação. Agora vamos voltar para o primeiro bate-papo que eu fiz com o Zé, SEC. Nós vimos que a SEC, lesão de isquemia, reperfusão, porrada ali no músculo cardíaco, vai gerar um trauma. Esse trauma serão liberadas citocinas pró-inflamatórias que vão ativar o sistema complemento e vão promover uma resposta inflamatória nesse paciente. Se os senhores analisarem ali do lado direito, o primeiro caixote que tem ali, nós temos 3 destas possíveis citocinas pró-inflamatórias, IL-1, IL-6, TNF-alfa. O que é que estas citocinas vão fazer no primeiro momento na nossa fisiopatologia da vasoplegia? Veja os senhores de amarelo, nós temos os receptores alfa-1 adrenérgico. Azul, nós temos os receptores do sistema de vasopressina. E no laranja, nós temos os receptores de angiotensina 2. Estes receptores, todos eles, são responsáveis pelo influxo de cálcio na membrana. E o que é que estas citocinas que foram liberadas, secundária a uma resposta inflamatória pela SEC, promove? Um down regulation desses receptores. Então, nós vamos ter menos cálcio entrando na membrana, Zé. Então, mais uma vez, se eu tenho menos cálcio, vasodilatação. Eu diria que esse é o primeiro tópico, primeiro ponto da fisiopatologia. Vamos lá para cima. Acompanha pelo lado direito ali do quadrado das citocinas pró-inflamatórias, onde está IL-1 e IL-6. O nosso corpo, ele não é burro. O nosso sistema neurohormonal, ele vendo que esse choque está acontecendo e a vasodilatação ela é exacerbada, ele tenta compensar. Então, o adrenérgico, vasopressina e angiotensina, o sistema renina, angiotensina, aldosterona, eles tentam compensar esse choque. Eles até conseguem, Zé, no começo, mas chega uma hora que eles perdem a guerra e ocorre uma depressão. Deprimir isso tudo é fazer ainda mais que esses down regulations desses receptores sejam ocasionados. É a segunda fisiopatologia. Vamos para a terceira. A terceira, só vocês acompanharem ali na figura, o nosso quadrado onde tem as citocinas pró-inflamatórias, óxido nítrico. Falar de vasoplegia, seja ela cardíaca, Zé, ou seja ela de qualquer outra etiologia séptica, é liberado óxido nítrico exacerbadamente. E o que é que esse óxido nítrico faz por si só, Zé? Ele é um vasodilatador. Né? Então a gente também vai ter que trabalhar com esse óxido nítrico. A gente vai ter que trabalhar com drogas que inibam esse excesso de óxido nítrico, ok? Então, eu quero que os senhores guardem aqui 3 lições desta figura, ok? O que a SEC ocasiona, por isso que tempo de SEC é totalmente cirurgião dependente. Se o cirurgião consegue sim entregar o teu paciente com tempo de SEC menor do que 90 a 120 minutos, essa cascata, Zé, ela vai ser muitas vezes leve. Já peguei cirurgião que fez tempo de SEC de meia hora para uma revascularização cirúrgica, um pouco menos até.
Então isso impacta muito no pós-operatório. Demais. O paciente vem Demais. redondo, e eventualmente não precisa nem de droga vasoativa no pós-operatório. Perfeitamente. Vamos Lembrando tratar, Zé? que o cálcio também está envolvido no inotropismo cardíaco, né? Então, óbvio que falência de bomba não é o foco nosso aqui agora, mas na reposição de cálcio, que a gente acaba fazendo muitas vezes de forma empírica com cloreto, né? Que é o que a gente mais gosta lá, acaba também ajudando isso daí. E agora eu acho que a gente precisa tratar esse paciente, né, Zé? Acho que é isso. Então, e claro, eu acho que também vale a pena, pô, beleza, a gente comentou que a gente pode ter um monitor de débito eventualmente, que ajuda demais uma mão na roda, mas dá para fazer o diagnóstico sem, certo? Completamente. Óbvio que se for um caso mais grave, eventualmente se tiver um monitor cirúrgico na unidade, talvez seja para ele. Mas uma outra coisa que eu comento com os alunos também é que, pô, você tá na dúvida, às vezes o cara não é aquela coisa escrachada que fez aquela vasoplegia de livro que a gente falou agora. O cara chocou, tá no pós-operatório e chocou. Você já fez o volume, será que ele sangrou? Então lembrar de outras causas de choque. Então sangramento, tamponamento, os drenos estão em ordem, os drenos estão obstruídos ou não. É difícil, mas no pós-operatório às vezes você consegue tentar dar uma janelada, ver se tem alguma falência de bomba. Pô, você não tá tendo... os parâmetros da macrohemodinâmica estão te deixando um pouco confusos. Você não tem um monitor de débito de forma minimamente invasiva, um POCUS te ajuda nisso. É um pouco mais difícil por conta da janela no pós-operatório, mas você consegue também. E aí acaba sendo que a vasoplegia também é uma forma de descarte, eu comento, né? Então, pô, o cara não tá com falência de bomba, não tá tamponado. O volume você já repôs, não tá sangrando, muito provavelmente o que sobrou é a vasoplegia. Então também gosto de comentar que é uma forma de diagnóstico de exclusão, depois que a gente já viu todos esses parâmetros aí que você comentou. Você falou de POCUS. Eu não sou amante do POCUS, mas conheço grandes colegas aqui de São Paulo que são amantes do POCUS. E eu acho fundamental falar uma coisa para o público, Zé, que está aqui assistindo a gente. Eu já vi, você também já deve ter visto, paciente chocar, e você que está aí do lado da tela, largar o paciente e buscar o aparelho de eco que está lá a 200 metros da tua UTI. Saiu um artigo bem interessante em novembro do ano passado, Zé, que ele dá os 30 primeiros minutos do choque. Sabe em que minuto está o POCUS? No 10º minuto. Uhum. Sabe o que é que tem do 9,59 segundos para trás? Clínica médica, Exato. exame físico, microhemodinâmica, para depois você ir para o POCUS. Exato. Então, pelo amor de Deus, não deixe o teu paciente chocado para ir pegar um POCUS que está a 200 metros, 100 metros ali da tua UTI. Não, eu já vi coisa pior. Eu já vi, tipo, o residente tá lá naquela ânsia de mexer no POCUS, o cara chocado. Não, mas você fez volume? Não, eu tô fazendo POCUS aqui. Eu quero ver a cava. Não, bicho. A prioridade é o quê? É você fazer sua ciência com ultrassom ou você tratar o doente? Infelizmente isso Tem sido cada vez mais frequente, viu? Mais frequente, mas eu fico feliz. Eu tenho um amigo sócio, que é o Rafael Hortêncio, você conhece ele, do Intensiva na Veia, e eu acho interessante, o Rafael, ele prega a importância de você não começar pelo POCUS. Perfeito. E não olha, dá pra você botar... E olha que é um amante hoje do POCUS no Brasil, e o cara desenha isso nas aulas dele. Pelo amor de Deus, a etiologia já tá ali muitas vezes na tua cara, pelo um par de gasometrias, pela linha arterial no monitor multiparamétrico. Depois tu vai ver possíveis outras causas, entendeu? Exato. E eu ia comentar aqui, não sei se você tinha pensado em comentar depois... Mas ainda é uma coisa que eu acho que vale a pena, aproveitando que a gente está falando de monitorização, que a gente tem um monitor ali, qual que você acha que é a validade, assim? Não vou nem entrar no DPDT, porque isso aí já entra mais na parte de inotropismo, de bomba, mas da elastância arterial dinâmica. É uma coisa que eu acho que você gosta, a gente conversou sobre isso também, porque acho que isso também acaba nos guiando um pouquinho mais se ele precisa mais de volume, mais de vasopressor, se precisa tirar vasopressor às vezes... É uma coisa que você usa para ajudar também no diagnóstico e no manejo? Você quer comentar agora? Quer comentar mais depois? Vamos comentar sim. Vamos começar a tratar o paciente, Zé. Então a gente vai tratar o paciente agora. Vocês viram que é uma hiporresponsividade a fluidos e a vasoconstrissores, não quer dizer que eu não vou fazer fluidos. Perfeito. Primeira coisa, e você me conhece, sabe que eu sou um amante da fluidoterapia. Total. Nós temos as etapas da fluido, que é o ROSE, onde o R é de ressuscitação, o O de otimização, o S de estabilização e o E de descalonamento. Vejam o que é que os estudiosos mundiais falam, Zé. O R de ressuscitação é o que você me falou agora. Eu não preciso ver um POCUS para fazer o primeiro 500 ml de ringue no paciente chocado. Uhum. O ROSE, o R do ROSE é imediato, é emergencial, é 500 ml de Ringer. Eu não quero saber se o paciente é fluido ou não é fluido responsivo agora nesse momento. Só que hoje, você que está aí do outro lado, é fundamental hoje
Quando você olhar um paciente chocado, de qualquer etiologia, Zé, tem que ser automático. Como que está o tônus desse meu paciente? Como que está o tônus arterial? E como que eu consigo avaliar hoje o tônus arterial do meu paciente? Por três itens. Primeiro, nós já falamos, diastólicas baixa. Então, tem que ser neurótico com diastólica abaixo de 40. Vamos falar de elastância arterial. Elastância arterial é uma medida invasiva que vem secundário ali de análise de contorno de pulso, seja de uma linha radial, de uma linha femoral. Elastância arterial nada é do que VPP, variação de pressão de pulso, dividido por VVS, variação de volume sistólico. Existe um número de corte. 1. Elastâncias arteriais. Então, eu estou na minha UTI, na cobertura, e você vive esse mundo, eu também vivo. Nós estamos na cobertura. Chegou um paciente chocado, Zé. Ele está com Hemosphere, plataforma da Edwards. Elastância de 0,6, abaixo de 1. O cara começou a chocar. Elastância menor do que 1 é a mesma coisa do que diastólica menor do que 40. E o que a elastância nos diz? Que o tônus arterial do meu paciente, Zé, não está adequado. Se eu fizer apenas ringue lactato nesse momento, eu posso até ser fluido responsivo, ganhar aqueles 10 a 15% de débito cardíaco, mas eu não vou ser pressão responsivo. Então, esse paciente com elastância baixa e diastólicas baixa, ele precisa, nesse momento que o choque abriu, de 500 ml de Ringer e que nós instalamos precocemente uma noradrenalina, pelo menos 0,1 micrograma. Parem também de falar 20 ml por hora. 5 melhora. Pelo amor de Deus, isso meu coração palpita, Zé. Eu faço vasoespasmos, porque 20 ml, 5 ml para mim é uma coisa, para você é outra. Então, a importância hoje de, sim, saber avaliar o tônus arterial para tomar decisões junto com o primeiro 500 ml de ringue é fundamental. Perfeito. Então, comentando aqui, a gente já entrou na parte, mas só para a gente oficializar, das medidas iniciais no paciente com choque vasoplégico. Então, você comentou, né? Bom, o paciente chegou, fiz o diagnóstico de vasoplegia, seja por macro, micro, descartando outras causas. Como você comentou, já abri os primeiros 500 ml de Ringer e já pedi para encostar uma norinha, deixar uma norinha preparada ali para o paciente, para a gente começar em 0,1 micrograma quilo minuto. Maravilha! E aí, é um paciente que... Como que você vai lidar com ele daqui a pouco, né? Você já começou com uma nora, você vai repor mais volume. Como que você vai fazer esse manejo nas primeiras horas desse paciente? Você já viu que ele não sangrou? Como que é aí, Delmar? Excelente pergunta, Zé. Primeiramente, par de gasometrias seriadas, o céu é o limite. Acredite você, os colegas, os alunos que eu tenho de vários projetos, eles me perguntam, doutor Delmar, eu tenho isso no WhatsApp, posso te mostrar. Quantos par de gasometrias o senhor faz no seu dia a dia nesses pacientes críticos? Eu falo, até a micro, a macro e o paciente arrumar. Então, nesse primeiro momento, Zé, o céu é o limite para par de gasometrias e uma avaliação precisa nesse paciente. Começa por aí. Kiturg, Vitão. Vitão adora o Kiturg, então já ficou. Passei plantão para ele hoje de manhã, olha só, vou pedir para ele assistir. Depois você me fala o tempo desse corte aqui para ele acompanhar. Um abraço, Vitor. Valeu, Vitão. Então, o par de gasometrias, o céu é o limite. Vamos pensar que nós fizemos apenas 500 ml de ringue e já instalamos a nora. Esse é o momento que você vai avaliar, se você tiver com um dispositivo minimamente invasivo, se o paciente é fluido responsivo ao próximo 500. Esse sim, você tem que fazer. Delmar, eu não estou com dispositivo da Hemosphere, eu estou na laje no meu serviço. Assiste minhas aulas também que eu tenho de outros projetos, né, Zé? UTI com poucos recursos. Como avaliar a fluido-responsividade? Hoje, na tua UTI, você tem inúmeras coisas que você pode avaliar fluido-responsividade. Capnógrafo, ventilador mecânico, hoje você consegue avaliar a fluido-responsividade e a própria linha invasiva da tua pressão arterial. Então, sim, esse paciente vai precisar de mais 500 de Ringer. Albuminado aqui já é um mundo à parte, né, Zé? Mas aí eu vou só falar aqui, o Zé concorda. Albumina. Albumina, por favor, se um dia tiver internado e eu tiver choque refratário, faça em mim. Albumina, gente, ela é antioxidante, ela é anti-inflamatória, ela melhora a microcirculação, né, Zé? A questão da albumina é uma questão de gestão. Custos. Preço. Acabou. Entendeu? Então, estamos ali, pensando no segundo ringue, quiçá um albuminado, só que a tua nora, Zé, ela começou a subir. E essa nora chegou ali em 0,2, 0,3. É aí que é o pulo do gato. O que é que você vai fazer agora, Zé?
Vai fazer mais volume? Vai fazer o cara ficar em edema agudo entubado? Não, né? Então aí a gente já começa a pensar em outras medidas, né? Então, até puxando para quem, pô, mas eu sou clínico, sei lá, eu não dou plantão de pós-operatório de cardíaca. Pensa que você está num paciente com choque séptico, com uma pneumonia no seu serviço. Chegou com uma dose de 0,3 de NOR, o que você vai fazer? Você vai associar provavelmente uma segunda droga, né? No caso de uma vasopressina, que é o que a gente acaba tendo na maioria dos serviços aí. E não vai ser diferente do que a gente vai acabar indicando aqui agora como segunda droga, né, Del? Falar de vasopressina. Então, vasopressina é o agente secundário do manejo de todo e qualquer choque vasoplético, seja cardíaco, seja séptico, de qualquer etiologia. A vasopressina, ao meu ver, ela tem hoje uma falha, um viés secundário guideline de sepsis. Se você pegar hoje os tópicos do guideline de sepsis, você vai ver que eles falam, associa a vasopressina quando a noradrenalina estiver entre 0,25 a 0,5. Uhum. Você que está aí do outro lado da tela, você fica neurótico com esse 0,5. Você não está olhando para esse 0,25, que é o corte da inferioridade. Uhum. E o que é que acontece hoje, Zé? As pessoas estão deixando os pacientes com nora acima de 0,5 e não estão pensando na instalação do agente secundário, que hoje é sim a vasopressina, precoce. Sim. E o que é que vai acontecer com o teu paciente se ele continuar com nora 0,6, 1 micrograma, Zé? Peguei plantão acular outro dia, que você sabe, não vou citar aqui. O paciente com nora 1 micrograma. Sem vaso. Sem vaso. É, pessoal. Ele já fica saturado os receptores de nora. Então a gente precisa... É que nem antipertensivo, né? A gente já está agindo por uma via. Então é bom a gente tentar atuar por outras vias. E é o que a vasopressina vai acabar fazendo também, além do efeito dela no ADH, que também é uma outra coisa também. Então, vasopressina, o Zé acabou de falar da sensibilidade que eu mostrei para você na figura. Aqueles receptores, principalmente o alfa-adrenético, eles vão estar dessensibilizados. O que eu quero com nora muito alta não está servindo para o meu paciente, ele já está mostrando. Porque se o cara chegar a 1 micrograma de nora e está no choque refratário, está mostrando que alguma coisa aconteceu. Por isso que eu gasto 2 a 3 minutos naquela figura da fisiopatologia, Zé. Para mostrar para o colega que tudo na vida é sim fisiopatologia. Então, primeira coisa, tem que tirar aquele corte, ao meu ver, de 0,25 a 0,5. Aquilo, para mim, é algo que atrapalha. E atrapalha e faz total sentido. Faz sentido para você que atrapalha o colega? Porque, e aí fica aquela coisa, quando eu vou discutir com o residente, ele, mas você gosta de entrar muito cedo. Eu falei, não, cara, não é que gosta de entrar muito cedo, é fisiopatologia. E depois você vai ficar subindo droga e o cara ficando refratário ainda, você está gerando hipoperfusão. Ele vai pagar a conta depois. E, gente, excesso de catecolaminas atrapalha a microcirculação, que já está danificada nesses pacientes. Taquiarritmias, esses pacientes vão abrir FA e taque atrial, eu vejo mais taque atrial do que FA. Uhum. Vai ter lesão renal aguda, porque a noradrenalina, ela não age tão bem nas arteríolas eferentes do nosso glomérulo como a vasopressina age. Uma das vantagens da vasopressina, a gente sabe disso, né, Zé? Aqui impossível não citar as doutoras Ludmila, as doutoras Filomena, claro, com as suas falas ali pra gente desde os princípios. A vasopressina é sim a nossa droga mais importante ali hoje no manejo da vasoplegia. Primeiro, vocês viram que nós temos deficiência de vasopressina endógena pela própria fisiopatologia da vasoplegia. E agora eu tô te falando, eu tenho excesso de catecolaminas que das consequências é uma lesão renal aguda que vai evoluir muitas vezes para uma DRC e o paciente vai ficar em diálise durante um bom tempo. Aumenta tempo de internação, risco de infecção, custo hospitalar, fora que o doente está pagando isso, às vezes até financeiramente também, e pagando com a vida, né? Enfim. E um desafio que eu vejo, Zé, é o momento que instala essa vasopressina, que nós já falamos, então sejam precoces. Não querem fazer o 0,2, que eu e o Zé, nas escolas que nós fomos criados aqui em São Paulo? 0,3, gente. 0,3. Já estou morto e feliz. Se vocês que estão aqui do lado da tela, a partir de amanhã, de hoje à noite, chegar no plantão, pegar um paciente com 0,3 de nora, Zé, micrograma, não é 0,3 ml por hora, né, Zé? 0,3 micrograma, e já instalar uma vaso, já valeu a pena esse podcast. E como instalar essa vaso? Dose full. Já entra com a dose full, também já dose faço assim full, também. 0,04 ou 0,06, mediante a diluição que é feita no teu serviço. Então, 0,04, que já me perguntaram, Zé, por que aqui é 0,06? A literatura fala 0,04, e eu tenho 2 literaturas hoje, de 2 grandes papers, que um fala de 0,04, o outro de 0,06. Então, é dose full. Então, vê a ampola do teu serviço, vê a diluição, é dose full. E então, os residentes falam, mas você já não quer começar com uma dose alta? Tudo bem, qualquer coisa você vai tirando a nora. A fisiopatologia dele, ele precisa de mais vasopressina nesse contexto agora. Perfeito.
que mais? Então, volume foi 500, depois a gente reavalia se vai caber mais 500 numa parte de fluido responsividade, que a gente pode deixar para um outro episódio, que isso aí dá muito pano para manga para discutir. Nora, chegamos em Nora 02, 03, considerar vasopressina em dose full, certo? Aí, agora é o outro pulo do gato, né, Zé? Porque é o paciente que já está ressuscitado, avaliado a sua fluido-responsividade dos métodos que eu estiver na minha UTI. A Nora já está ali, bateu aquele 0,3, nós associamos a vaso, só que essa Nora, Zé, está subindo. E agora? O que fazer, né, Zé? E agora? Acho que um primeiro ponto que vale a pena é ter bom senso de uma outra coisa. A gente falou que a gente gosta de receber o paciente entubado, e é nessas horas que eu acho que dos motivos é esse. Por quê? Se um paciente que você chegou no pós-operatório, a gente tem uma meta de tentar estubar o paciente em até 6 horas no pós-operatório. Um paciente que está em pior hemodinâmica, evoluindo com uma baita vasoplegia, eventualmente chegando com Nora 0,5, 0,6, mais vasopressina na dose plena. Em piora. É um cara que você não sabe como é que podem ser as próximas horas. Não sei você deu, mas esse é um cara que eu seguro passa das 6 horas do protocolo, porque eu acho que prefiro garantir a segurança dele do que garantir uma meta institucional. Perfeitamente. Falar em intubação, a gente tem que falar mais uma vez de DO2. Falar de DO2, oferta, delivery de oxigênio, é falar de microhemodinâmica e fisiopatologia. É lembrar também, Zé, que esses pacientes vão chegar com os pulmões bastante com atelectasia. Muitas vezes secundário a sedanalgesia residual. É aquele paciente que eu fico louco quando o paciente chega já estubado e você abre a radiografia de chegada, o pulmão do cara tá todo fechado. Aí o que é que acontece? Que aqui daria outro podcast. O paciente vai para um KNAF ou não sai da VNI ali, fica na VNI por volta de 1 a 2 horas, até esses pulmões abrir e poder ventilar melhor. Então aí também é outro ponto bem polêmico hoje, né? Essas extubações precoces que estão ocorrendo em alguns serviços. Moda de alguns coleguinhas cirurgiões, mas aí é polêmica, é melhor a gente não entrar muito nesse detalhe, né, Zé? É isso, mas então acho que é só para relembrar, então, se ele estiver entubado, garanta a segurança dele, tá em piora, não vai estubar com o paciente com droga vasoativa em doses altíssimas e empeora, tá? Ninguém tá falando que você não vai estubar o paciente só porque tá com Nora e vaso, mas é Nora e vaso, dose plena, dose em ascensão, doses bem elevadas, tipo 0,5, 0,6, 0,8 micrograma de Nora. Acho que vale a pena você esperar, melhorar um pouquinho isso, você não sabe como é que vão ser as próximas horas. Você imagina, estubar o paciente, ele tem alguma piora que você precisa reentubar na correria, então é melhor garantir a via aérea dele desse jeito. E outra coisa, né, Zé, que quisesse nós que o paciente abrisse só uma vasoplegia. Não, exato. Isso ele vai sangrar, sem... ele pode abrir uma disfunção de VD aguda. Outra coisa que é um tema forte, e você tem que saber disso. Muitas vezes eles começam com vasoplegia, mas começam a fazer o intermeio entre vasoplegia e síndrome do baixo débito cardíaco. Já faz aquele overlap das duas, né? E olha, se já é difícil para você, muitas vezes, fazer o diagnóstico aqui nesse extremo, que é a vasoplegia, e nesse aqui, que é o baixo débito, você imagina quando faz isso aqui. Porque tanto a microhemodinâmica como a macrocirculação vai atrapalhar. Aí é que eu digo que o cara mostra que é bom, porque aqui sim, é eco, são pares de gasometrias. Se você tem os dispositivos avançados, eles vão te ajudar, entendeu? Eu já peguei paciente com perfusão maravilhosa, Zé, que eu estava pensando em tirar e desmamar a dobuta. Que estava me dizendo ali pela perfusão e pela microhemodinâmica que era mais uma vasoplegia. Quando eu instalei o Hemosfir, índice cardíaco de 1,8. E eu ia desmamar a dobuta. Ali eu cheguei pro residente e falei, tá vendo? Ele fez isso aqui. Ele chegou aqui, mas ele fez isso aqui. E nesse momento, o baixo débito ficou acima da vasoplegia. E ainda isso, né? Você tem a vasoplegia, você reduz a pós-carga, você até melhora um pouco, entre aspas, o débito nesse contexto, mas ainda tem a parte do débito que está reduzida também. E aí o filho chora, mas não vê, né? E fica aquele plantão que você não dorme aí. Nora, vaso, dobuto, e volume, e reavalia, e gaso. E é isso. Mas faz parte, é gostoso, é um aprendizado cada paciente, né? Com certeza. Mas acho que é isso, Del. Então, acho que a gente matou aqui, né, as principais medidas iniciais que a gente tem que fazer. Vamos ainda conversar sobre terapia de resgate, porque a gente sabe que tem coisas aí como receptor agonista, né, de angiotensina. A gente sabe que tem corticoide que a gente pode utilizar. A gente pode discutir até eventualmente se vai para ECMO, se não vai. E outras medidas aí que a gente pode ter. Mas isso daí a gente vai comentar
na parte paga, na parte para os nossos alunos do curso de consultório. Então, a gente encerra por aqui a nossa participação na nossa parte gratuita da nossa discussão. Foi um prazer, muito bom aprender com você. Queria deixar para vocês fazer suas palavras finais aí, fazer o seu jabá, comentar da pós-graduação que você faz. Aí, para quem quiser saber mais sobre cardiointensivismo, que você tem bastante atividade nas suas redes sociais, comenta aí. Mais uma vez, obrigado em nome de toda a família da Afya Cardiopape. Lapa, um grande abraço. A gente trocou figurinhas aí outro dia por telefone. Hoje o meu xodós é o ensino. Hoje, se eu pudesse estar vivendo só do ensino, seria um sonho, tá? Ao mesmo tempo, Titio ainda coloca as luvas nas mãos e trabalha muito bem. Eu convido você a conhecer meu trabalho. Eu coordeno a pós-graduação em cardiointensivismo do Cetros. Nós estamos na 5ª turma. A 5ª turma vai começar agora, dia 14 de março de 2025. Casa cheia. Eu já tenho lista de espera para a turma 6 do ano que vem. Tenho também a mentoria Pulse, que é um projeto 100% online, onde eu e outros colegas a gente consegue ali abordar os principais temas hoje para manusear um paciente crítico em UTI e também em ambientes de emergência. E obrigado mais uma vez, e estou à disposição. Meu Instagram, Delmar__Júnior. Podem aí adicionar. Qualquer dúvida, gente, eu estou 24 horas ligado. Obrigado, Zé, mais uma vez. Ele responde mesmo, hein? Ele responde, eu vejo ele postando de vários alunos que tiram dúvida. Muito obrigado mesmo. Paizão com os alunos dele, né? Sou mesmo. Cara, brigadão, galera. A gente fica por aqui. Se você curtiu, não deixe de curtir. Aqui, dá o like pra gente. O like é de graça ainda, hein? Não deixe de curtir. Se inscreva no canal, toca no sininho e a gente fica por aqui. Valeu e até a próxima, pessoal. Obrigado, gente.